tarde. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de colocar um pouquinho do nosso trabalho. Eu sou aqui do Hemorrio, trabalho há mais de 20 anos na emergência. A gente tem assim, uma certa experiência que vai tentar mostrar para vocês o porquê de algumas atitudes e condutas que a gente tem no tratamento da dor da doença falciforme. Tá? Então, o tratamento da dor da doença falciforme, aí está meu e-mail, se vocês quiserem deixar alguma pergunta, eu estou à disposição. Inicialmente, eu vou falar do mecanismo da dor na doença falciforme. Já teve uma outra aula explicando mais ou menos a fisiopatologia, e aqui da dor a gente tem, o mais importante seria a polimerização da hemoglobina S, e aqui eu posso usar aqui, né? A polimerização da hemoglobina S, e aí você tem uma desidratação celular, essa heterogeneidade celular, você tem a formação dessa célula S, que é uma célula efoiçada, e aí você tem esse problema da anemia, né? Quando ela se torna irreversível, você tem, então, a oclusão microvascular. É uma doença que você tem a oclusão na microvasculatura, e aí você tem a isquemia, e a isquemia causa dor, né? Então, assim, agora, qual seria o mecanismo? A gente tem isquemia e dano celular, você tem a transdução, a transmissão e a modulação, né? Na transdução, você tem a transformação de uma forma de energia química, mecânica e impulso elétrico. Depois você tem a transmissão. Peraí. Volta aí para mim. Transmissão. E depois você tem a modulação, refere-se à modificação da transmissão do impulso elétrico através de alguns mecanismos neurais e a percepção. Então, o mecanismo fisiopatológico da dor, ele é muito complicado. Isso aí é um esquema, só para ter uma ideia de que cada um vai ter uma percepção diferente dessa dor, né? E daí a necessidade de a gente fazer esse tratamento individualizado. Então, a dor ela pode ser aguda, crônica e subaguda. No caso daqui, a gente vai se deter a dor aguda. Os tipos de dor. Na emergência, você pode estar chegando uma dor somática, quando, por exemplo, principalmente a dor por vasoclusão, uma visceral, que você tem na síndrome torácica aguda, que você tem essa alteração desses nossos receptores e esse componente anatômico, então você tem essa dor dor torácica, principalmente que às vezes tem muita dor abdominal, e aí tem um componente visceral nessa dor. E a dor neuropática, que é aquela dor que vem com queimação, com sensação de choque. Às vezes, doentes que têm necrose da cabeça do fêmur tem esse tipo, tem uma dormência na perna, é esse componente neuropático. A dor da doença falciforme, ela pode, como vocês estão vendo, ela pode ser somática, visceral e neuropática. Tá? Aqui é o quadro mais importante dessa aula. Esse gráfico é do Dr. Samir Balas, é tirado do livro do Dr. Samir Balas, que é um especialista de dor na doença falciforme. Aqui ele coloca qual é a evolução da dor. Então, o doente que chega com crise álgica, ele passou por um período em casa, que ele tem que aprender a fazer esse tratamento domiciliar. Essa dor, mais ou menos, ela vai durar em torno de 10 dias. Então, ela vai ter um pico, que geralmente, nesse momento, você tem o doente chegando na emergência, ela vai ter um platô e depois ela vai terminar. Então, a gente tenta intervir nesse momento aqui. Quando chegar no platô, a gente mantém o tratamento e tenta dar alta, sempre dando a orientação que o doente tem que continuar a fazer o tratamento por 2, 3 dias, manter a posologia que a gente está dando do remédio, porque a gente sabe que senão ele vai voltar, né? O que acontece muitas vezes, o doente vem, toma morfina e tal, e ele volta porque ele não faz o que a gente pede para fazer, né? De ele continuar se hidratando e continuar fazendo o tratamento como a gente organiza. Então, aqui vocês veem alterações do laboratório, mas não é importante. É importante pensar que a gente tem que trabalhar bem esse tratamento da dor domiciliar para ele aprender a se tratar em casa e não chegar numa emergência, doutora, eu tomei uma dipirona. Né, mas você tem outros remédios em casa, acabou a receita, não tem. Então, assim, esse trabalho aqui é fundamental, porque se a gente conseguir, de repente, o doente não vem para a emergência. Né? Então, esse aqui é um quadro importantíssimo da crise de dor da doença falciforme.
Aí a gente precisa avaliar uma coisa que é extremamente sensível, que cada um tem uma coisa. Aí já começa a confusão das escalas analógicas. Cada um tem uma escala, tem milhões, se você colocar no Google, você vai ver várias escalas analógicas. A do Hemorrio é essa que você tem a cor e a carinha das crianças para a criança. Aqui eu vou colocar uma... A gente fez há um tempo atrás essa escala analógica da dor, botou no quadro por causa do problema da CCH, que as crianças não poderiam segurar. E aqui eu estava de plantão no pronto atendimento e vi duas enfermeiras usando a escala analógica. Elas tiraram da parede, que eu achei que de repente estava só na parede, enfeitando, e fiquei muito feliz quando eu vi que elas realmente estavam tentando fazer uma métrica da dor numa criança, que é muito mais difícil. Né? Então, aqui você tem um exemplo de duas enfermeiras do SPA usando no dia a dia delas essa escala da dor. Então, ela não é só o 4 que vocês forem falar, a gente vê elas usando. A dor da doença falciforme é assim a causa mais comum de internação. A dor aguda, você vê que no nosso SPA a gente tem uma quantidade enorme de gente chegando, um problema seríssimo de logística, porque no Hemorrio nós temos quase 4.000 doentes prontuários ativos de doença falciforme. Então, a gente precisa que vocês ajudem. Nós não temos condições de tratar desses doentes todos. Então, acho que essa capacitação, essa colocação do que a gente faz aqui é para passar para vocês tentarem ajudar a gente, porque realmente não é uma vantagem, a gente não tem logística para receber tanto doente. A frequência, 1/3 evolui sem dor, eu faço ambulatório de doença falciforme, eu tenho doente que praticamente não vem ao hospital, a gente faz um controle de 4 em 4 meses, e eles não têm dor nenhuma. Um terço interno, 2 vezes por ano, e os outros internam muito. Né? Então, a gente tem vários pacientes com características diferentes da doença falciforme, e a gente já fez o estudo que parece que tem a ver com a parte genética deles, que a gente até já fez o estudo de polimorfismo, e aí a gente vê que, por que ele tem dor, eu não tenho dor, e aí você vem uma explicação mais desses polimorfismos, e a gente também não sabe. Né? Então, o que a gente vê é que, por exemplo, se tem um menino que tem priapismo, às vezes o irmão também tem tendência a priapismo. Às vezes um tem úlcera de perna e o irmão não tem úlcera de perna. Eu também não sei explicar por quê. A frequência de idade que é mais frequente na emergência é de 19 a 39 anos, e é um fator que as pessoas não acreditam, mas doença falciforme é uma doença que tem um componente maligno também, que as pessoas morrem agudamente por doença falciforme. Né? Então, isso tem que sempre ser colocado da necessidade do acompanhamento ambulatorial, porque as coisas realmente acontecem e as pessoas falam, mas ninguém me avisou, e pode fazer uma crise vasoclusiva grave, embolia pulmonar grave, e a pessoa pode vir em óbito chegando na emergência. Então, mais uma vez, todo mundo que trabalha com dor sabe que você tem que ter uma estratégia, uma equipe multidisciplinar, e ela tem que ser individualizada. Né? Só que, individualizada, aqui a gente tem que seguir um protocolo, porque a gente tem uma quantidade muito grande de doentes, e a gente mais ou menos estudou o que seria melhor nessa população, e a gente não faz nada, quer dizer, tudo que a gente faz, a gente tem um respaldo de experiência, inclusive de publicação. O tratamento da dor, você tem sempre um paciente reclamando que você está fazendo o remédio, pouco remédio, que é remédio tal, tem a desconfiança da intensidade da dor, e sempre tem o medo da dependência química, que você está trabalhando com remédios que dão dependência química. Bom, a profilaxia da dor é meio complicado. Aqui, assim, a gente está tentando fazer um trabalho educativo, né? Então, agora a gente vai distribuir esses kits já estão sendo montados. Agora, esse kit é para as crianças, que eu estou colocando aqui, de 0 a 11, de 1 a 3, de 4 a 10. Sempre o livro das veias de Cauã é um livro didático, que o Cauã tem uma doença falciforme, e aí ele vive com a doença falciforme. Então, são para as mães,
E são várias outras coisas que nos adultos já está funcionando. A gente já tem o kit do autocuidado do adulto já funcionando já há algum tempo. Então, a gente tem treinamento disso, treinamento do uso da escala analógica da dor, que já até teve mais, agora a gente está mais espaçado, mas existe, né, que seria o 5º sinal vital, ficha de acompanhamento domiciliar, que funciona mais ou menos, e essa distribuição de livros de materiais didáticos que a gente está dando para os adultos, e agora vamos começar para as crianças. A gente está em fase de compra e em fase de estruturação dessa equipe que vai fazer essa distribuição. O kit do autocuidado do bebê, ele já é feito pela enfermeira Gislene, que ela recebe o acolhimento dos bebês que chegam do teste do pezinho, e aí faz uma orientação da síndrome mão-pé, que é um tipo de dor que a criança tem, o bebê tem, então faz essa orientação de o que tem que fazer, quando tem que trazer na emergência. Eles recebem um material didático sobre isso, que é um livro do bebê. Ela faz todas essas orientações e agora, de 11 meses em diante, a gente está estruturando, e dos adultos, eu já vou dizer para vocês como funciona. A gente tem uma consulta da clínica da transição. O que é a clínica da transição? Aqui dentro do Hemorrio, os doentes saem do pediatra, quando fazem 18 anos, e entram na consulta do clínico, que seria, então, a transição. Né? Então, aqui acontece no próprio hospital. Em vários outros lugares, essa transição é feita em outro hospital. Por exemplo, nos Estados Unidos, Santos Judas, os meninos vão para outro hospital. Aqui é aqui dentro mesmo. Então, a gente tenta estruturar essa clínica, e a gente, vou dar uma ideia, isso já tem um tempo, a gente estruturou uma consulta de dor domiciliar com a enfermagem. Né? Então, para vocês terem uma ideia, de 102 pacientes que foram abordados nessa consulta, 58% não sabia realizar o tratamento da dor. 57% relatavam que, a maioria das vezes, tem auxílio da família. 44% precisava da ajuda. 55% apresentavam dúvidas do aprazamento. Então, quando o médico escreve de 6 em 6 horas, de 4 em 4 horas, alguns pacientes não sabem o que é isso. Né? Então, a gente, com esse espelho, a gente vê o quanto o tratamento da dor domiciliar, ele precisa ser educado, e os meninos precisam, e meninas precisam aprender a fazer isso. Sempre na equipe multidisciplinar, a gente precisa da consulta da enfermagem. Então, agora a gente está com uma clínica crescendo, a gente tem a Gabriela fazendo essa consulta da enfermagem, a gente tem uma psicóloga, que é a Joana, que está acolhendo esses adultos jovens, o serviço social com a Nathalie, com esse residente do serviço social, e a gente está tentando, e a odonto também, entrando com saúde bucal, e outro dia a Sara colocou que muitos deles não têm saúde bucal. Né? Então, ver o quanto é importante a gente trabalhar nessa parte de treinamento, de educação dos nossos pacientes. Então, essa clínica ela estaria está começando a se formar mais esse ano, com essa equipe um pouco mais formada, mas esse trabalho que eu estou mostrando a vocês é só para ter um reflexo de que o quanto é difícil, porque nós médicos escrevemos, de 6 em 6 horas, você acha que o doente sabe o que é de 6 em 6 horas, o que primeiro tem que fazer, se é a dipirona, se é a codeína, se tem que fazer anti-inflamatório, e isso precisa ser orientado para, novamente, o doente não chegar na nossa emergência, tomei só um comprimido de dipirona. Bom, aqui é uma outra coisa importante. Eu não vou entrar no mérito de síndrome torácica aguda. Eu só vou mostrar para vocês o seguinte. O doente que está na nossa... Aqui vocês têm ideia, só faz diagnóstico de síndrome torácica aguda quem pensa em síndrome torácica aguda. Então, em 2007, a gente pensava pouco. A gente só fazia quando você achava que o doente tinha dor torácica. Em 2012, a gente começa a ver que todo doente que entra em crise álgica, ele pode desenvolver uma síndrome torácica aguda. Então, a síndrome torácica aguda, ela não está diretamente ligada, o doente chegou com dor torácica, eu vou pedir um raio-x de tórax. Todo doente que está mais de 24 horas na emergência, ele precisa de um raio-x para ver se ele não está evoluindo com uma STA. Né? Então, isso é lembrar que, você vê, a gente achava só que era STA com dor torácica, você vê que com a vivência, com vendo tantos pacientes, a gente vê que agora a gente sabe que toda crise álgica, às vezes o doente chega com dor em membro inferior, em 24 horas ele desenvolve uma STA.
né? Então, a gente tem que pensar que a dor do OSTA não é só dor torácica, pode ser dor em membro inferior, pode ser só uma crise álgica que está começando e pode desenvolver um STA, isso é importante. Importante também algumas coisas que a gente tem que colocar, que todo mundo fala, que chatice e tal. O café. O café, se você está com dor, não toma café. Café tem cafeína e cafeína é vasoconstrictor. A Coca-Cola, a mesma coisa. Então, proibido. Doutora, bem que quando eu estou com dor, eu fico tomando café e piora a minha dor. Tá? Que seja uma fração pequena de intensidade, mas é uma intensidade. Então, se o cara está com dor, não pode tomar café e não pode tomar Coca-Cola. Importantíssimo. A gente fez há um tempo atrás essa campanha da esquizomania, a gente conseguiu, através de uma doação, fazer esses esquises, e agora a Fundarte está comprando novamente as esquises para a gente, na formação do nosso kit do autocuidado, a gente está tendo a ajuda da Fundarte, e aí eles trazerem a garrafa e se hidratar. Eu tenho paciente que fala, doutor, depois que eu comecei a me hidratar, eu quase não tenho dor. Então, as pessoas acham, é bobeira, não sei o quê, principalmente no frio. E isso é uma coisa, assim, que eu estou colocando para vocês, é observação de ambulatório. Eu atendo quase 50 doentes por semana de doença falciforme, no ambulatório. Então, assim, as colocações são exemplos reais que eu estou falando para vocês. Bom, isso tem em qualquer livro. Analgésico, você tem um não opioide, dipirona, acetaminofén, aspirina, paracetamol, tem os anti-inflamatórios que a gente tem aqui, principalmente diclofenac e ibuprofeno, tem o opioide fraco e o opioide forte, né? Que é a morfina. Aqui a gente praticamente usa morfina e muito pouco a metadona. Os anticonvulsivantes a gente usa de vez em quando, e até tem pacientes que têm história de convulsão e eles já até vêm com convulsão. Manejo da dor. Isso aqui também seguindo, então, a nossa escala, que é uma escala de Corras, então, não anti-inflamatório, não opiócio, e isso aqui a gente pode fazer tranquilamente em casa. Para cá, então, ele começa a ter a necessidade de fazer um tramal, uma dipirona, um anti-inflamatório venoso, e para cá, então, a gente precisa dar a morfina ou o tramal também. Aqui a gente também trabalha com tramal, tem pacientes que não querem morfina, acreditem, não se dão bem com a morfina e preferem o tramal. Então, assim, a dor de 8, 9, 10, e a gente vê que o doente falcêmico ele tem muita dificuldade de dizer qual é a dor dele. Às vezes o cara está gritando, qual é a sua dor? 6. Eu não sei por quê, mas o cara está gritando. Então, assim, essa é a dificuldade que se tem na métrica da dor, né? Essa é uma escala analógica um pouco mais atualizada, em que coloca os processos intervencionistas que a gente aqui não faz, né? A gente teria que ter um anestesista que tivesse expertise para fazer esses bloqueios, para ajudar, né? Nem tanto numa doença falciforme, mas nos doentes mais oncológicos, mas aqui a gente não tem. E aí mas também a dor refratária, estaria os opioides fortes, a gente também não tem PET de fentanil, a gente só tem a morfina, a metadona, e eventualmente algum paciente faz alguma coisa diferente, mas não é o comum da nossa prática diária. Lembrando a todos, os receptores da dor, eles precisam estar com encaixe perfeito. Então, pelo amor de Deus, quando você usa um remédio de dor, usa direito. Se você está usando, usa a posologia dele. Se é de 6 em 6, bota de 6 em 6. Se é de 8 em 8, 8 em 8. Se é de 4 em 4, de 4 em 4. Né? Por quê? Você tem que ter um encaixe perfeito do receptor mu. Todos aqueles receptores, eles têm que estar encaixados para a gente poder ter um encaixe perfeito da analgesia. Novamente, os opioides fracos, o tramal, a morfina, forte, metadona. A gente já chegou um tempo a usar metadona, agora a gente tem usado pouco, mas eu estou falando de dor aguda, né? Então, é o que a gente tem usado no hemorroida. Os opioides fortes, como você deve começar, né? E aí, então, é 0,1 miligrama por quilo. Sempre se pergunta qual é o seu peso, para a gente fazer a dose de ataque. Não se faz muita metadona, porque a metadona tem uma impregnação muito grande e longa, então a gente, para dor aguda, se prefere fazer a morfina.
Opioides fortes, eles são poderosos, mas eles têm que ter muito critério para usar, e não é essa coisa, doutora, quero morfina. Não é, a gente tem que ter muito critério. Não tem dose teto, então você pode ir fazendo a morfina, de repente o doente entra em insuficiência respiratória. A dor, efeitos adversos servem como guia, quando começa a passar mal, a ter falta de ar, você sabe que esse doente está impregnando com a morfina. A dor deve ser usada corretamente, a ausência de resposta, você tem que encerrar o uso e trocar, a prescrição tem que ter um tempo limitado, usar infusão venosa ou subcutânea, a gente pode usar a morfina subcutânea tranquilamente, não tem problema, usar dose resgate, dose regular, não usar a formulação SOS. Efeitos colaterais, constipação. A gente vê muito as pessoas tendo constipação, tanto que a gente já fez um manual para constipação, está no kit do autocuidado, que é um manual para quem tem essa tendência de ter constipação de alimentação, foi feito pela nutricionista. Náusea e vômito, sonolência e sedação, e que a gente vê com uma certa frequência os doentes entrando em insuficiência respiratória por causa da morfina em excesso. Hipotensão, depressão respiratória, dependência química e física, que a gente... Isso aí já é mais difícil, porque nós não temos um psiquiatra em que siga com a gente e ajude nessa parte da dependência. Bom, medicamentos adjuvantes. Aí começa a ter a nossa cartola, que você faz o que todo mundo faz e você não consegue resolver. Então, você tem, na doença falciforme, a terapia de troca. A terapia de troca, ela é bem indicada no doente que não está melhorando, você está fazendo morfina em dose plena, a gente geralmente pede um parecer para o hemoterapeuta para ele avaliar. Geralmente ele dosa a hemoglobina S, para avaliar se tem necessidade, qual é o hematócrito basal, se tem que transfundir. Às vezes, só a transfusão simples você melhora o doente, isso que vai ser falado por um outro colega. Não vou entrar em pormenores, só estou falando na gradação do pensamento que a gente tem que ter diante de um doente que não está melhorando. O segundo procedimento, a gente teria que ter TENS, o infravermelho, que é uma coisa fácil, e a gente tem a acupuntura, que não entraria na dor aguda, mas nos doentes, por exemplo, com dor da úlcera de perna, tem alguns doentes que são corajosos e fazem e dizem que melhora. Aqui, lembrando que se na unidade de vocês tem um fisioterapeuta, um infravermelho é uma coisa barata e é uma coisa que melhora muito a dor localizada, né? Às vezes o cara chega com uma dor em membro superior, uma dor localizada. Se ele fizer um calor de 30 minutos do infra, ele tem uma melhora sensível. Bolsa térmica, se você colocar uma bolsa térmica, de repente tiver um micro-ondas e colocar nas crianças, é sensacional, você tem uma melhora muito grande junto com, lógico, que você vai fazer os remédios de dor, mas o tratamento local. O ultrassom com gel também é sensacional. A gente chegou a começar a fazer, por exemplo, com gel, pode ser um gel de... Aqui não tem, mas um piroxicam. Quando você vai nessas clínicas eu tive um problema sério na minha mão, de tanto escrever, e aí ela fazia um ultrassom para mim com um anti-inflamatório, né? A gente chegou a começar a fazer um trabalho com ultrassom, com gel de arnica, na dor aguda, sensacional, só que a gente não consegue publicar por problemas que ainda tem várias coisas que a gente tem que ultrapassar na comissão do hospital de pesquisa. Então, mas fica a dica, se você tem ultrassom, ou mesmo ultrassom sem nenhum gel, só com o gel do ultrassom, se você for ali na dor localizada, é uma coisa que melhora bastante, você consegue mandar o doente em menos de 4 horas embora, e a gente tem alguma experiência por causa desse trabalho disso. Bom, aí vem a grande mentora, que é assim, uma grande up, que é a hidroxureia. A hidroxureia, ela veio, inicialmente ela aumenta a hemoglobina fetal e melhora toda essa confusão aqui, né? Você vê que ela está entrando em todos os setores, e aí ela agora sempre fica a ideia de você usar, o doente chegou na emergência, e ele já usa a Hidrea, ele deve usar a dose dele, né? Porque você vê que ele está aqui melhorando
age nessa adesão do endotélio. Antigamente, não, ela aumenta a hemoglobina fetal, esse é o grande bull da hidroxiureia. Com o tempo, a gente vai estudando e vai vendo que tem essa redução, moléculas da adesão, essa viscosidade, e isso melhora essa vasoclusão. Então, todo doente que tem uso, que já faz, né, que a gente não pode fazer hidroxiureia sem um consentimento informado, quer dizer, um doente que já vem fazendo hidroxiureia no ambulatório, ele deve fazer a dose dele na emergência, tá? E aqui está o porquê, né? Que aumenta a polivirilidade em vários lugares que ela age e que melhora no final a vasoclusão, e com isso você tem melhora da dor. Então, o Blood é bem antigo, 2012, botando então que a hidroxiureia no tratamento da crise vasoclusiva na doença ossória. Não vai tratar, mas vai ajudar, porque você não pode cacetar a hidroxiureia em qualquer paciente, é um paciente que já está fazendo a hidroxiureia. Bom, a gente está fazendo no hemorrio, através do acesso expandido, um anticorpo monoclonal, que é o inibidor da P-selectina, que é utilizado nas crises vasoclusivas, numa proposta de diminuir. VOC seriam as crises vasoclusivas. Ui, volta aqui para mim. Aqui. Na realidade, ela diminui. Então, nos nossos pacientes, foi escolhido da seguinte maneira: o paciente que estava vindo ao SPA mais de 4 vezes no mês, e eles foi colocado nesse acesso expandido, que é uma oportunidade que a gente teve de usar esse remédio. Então, foi uma coisa criteriosa, todos os médicos foram convidados para colocar o paciente que estava indo muito no pronto atendimento por dor, por crise vasoclusiva. Todos os médicos, e aí a Carolina colocou paciente, a Ana Lúcia colocou paciente, a Cláudia Máximo, vários médicos colocaram o paciente, e aí a gente está tendo algumas experiências que a gente não pode colocar aqui, mas alguns pacientes estão evoluindo bem. Então, é uma grande droga que está chegando, mas com o peso que ela tem, do preço que ela tem, e que a gente não tem condição de colocar mais ninguém, porque isso é uma coisa que a gente recebe, e foi fechado, eles abriram para alguns pacientes para a gente ver como esses pacientes iriam ficar. Mas eu acho que foi uma grande oportunidade que o Hemorrio teve, e outros hemocentros estão tendo, e aí com isso a gente agora, esse ano, a gente vai fazer um estudo retrospectivo para a gente ver qual realmente foi a experiência desses pacientes. Então, lembrando a todos, foi extremamente criterioso a escolha dos pacientes que estão no acesso expandido do trisanzular, tá? O que não fazer? A gente não usa dolantina de jeito nenhum para dor, totalmente contra. Dicas importantes. Sempre prescrever a medicação de resgate, né? O resgate, todo paciente fala, doutora, quero um resgate. Só que esse resgate, ele tem que ser avaliado no próximo dia, que se você resgatou muito, você tem que aumentar a morfina que você está fazendo de 4 em 4 horas. O Aldol pode ser usado para melhorar as náuseas e os vômitos, principalmente da metadona, que é um sinal que você está começando a impregnar demais o doente. Isso aqui é um slide que, quando eu fiz o curso de medicina paliativa e dor no Fundão, o anestesista deu essa aula e ele colocou isso, eu nunca mais esqueci. Jamais em urgências, jamais tratando dor aguda, não deve se colocar SOS. Se você tem um doente que você sabe que está com dor, você tem que deixar aquela coisa do receptor sempre inibido. Ele tem que ser regular e certinho. Não bota tramal SOS. Se você está numa dor aguda, numa emergência, tramal SOS, morfina SOS, né? Então, isso é uma colocação importante. Não estou falando no doente que interno, estou falando no doente que está chegando e que está com dor. Num pós-operatório que ele colocou, um pós-operatório que você sabe que o doente vai sair e vai ter dor, você não espera o doente ter dor, você já deixa o doente com remédio de dor, né? Bom, aqui, algumas ferramentas do controle da dor, e aqui é a carteirinha da dor, não sei se vocês conhecem. A carteirinha da dor, ela foi feita para ajudar a descentralizar esses pacientes aqui do hemorrio, né? Então, ela tem como é que ele faz no domicílio, como ele faz na emergência, o que ele toma.
A gente acrescentou oximetria basal, grupo sanguíneo se é aluminizado ou não. As alergias, isso aqui é uma coisa básica que o doente pode chegar em qualquer UPA e colocar, e aí o médico vai ter uma base de saber o que esse doente está fazendo. Só que, eu vou mostrar a vocês, isso já existe há muito tempo. A gente fez um estudo de efetividade em 2018, eu, enfermeira Elvira, a gente passou 358 pacientes até lá, agora já tem muito mais. 100% aprovaram, 36% não utilizaram, 41% tinham a carteirinha e davam preferência ao Hemocentro, quer dizer, apesar de ter essa logística complicada, de estar tudo superlotado, eles preferiam vir ao Hemocentro. 22% utilizavam fora da unidade. Então, isso é para o paciente que mora longe, está numa UPA perto, o médico da UPA tranquilamente, ele vai fazer morfina, ele faz, entendeu? Ele tem o básico do que ele faz e é uma porta de entrada para ele ser atendido em qualquer lugar. Deu algum problema, vai entrar em contato com a gente do Hemocentro e a gente vai ou agilizar a transferência ou dar outras orientações para que ele permaneça onde ele está. Agora, fazer um doente que lá de Campo Grande com dor vir até o Hemocentro para ser atendido é uma questão que, sabe, é uma desumanidade, porque o cara, vocês verem, a fisiopatologia dessa dor, ela é muito grande, então é uma questão de que a gente precisa trabalhar. A efetividade de 2018 não foi tão grande. Agora, eu acho que é melhor. A gente tem uma plataforma digital, que é o Melhor Viver Sem Dor. A gente tem no Face, no Instagram, no TikTok, tentando sempre colocar os pacientes que receberam a carteirinha e o atendimento deles. Aqui, então, o grande bull dessa aula, que é por que se faz a morfina oral. A gente faz uma dose, morfina venosa, e depois a gente segue com a oral e coloca os resgates. Né? Então, a gente tem uma análise, foram 2 protocolos, o protocolo 2010, com a morfina venosa, o de 2011. Foram avaliados 172 pacientes, 162 pacientes. O grande problema é o tempo de permanência da emergência. Você não tem uma logística em lugar nenhum para receber 4.000 pacientes. Então, assim, a gente precisa, dentro do que a gente tem, atender bem o doente, otimizar esse doente, ou internar ou ir embora. Né? Então, assim, a comparação do tempo de permanência de emergência, você vê, no protocolo 2010, você vê que eles, menos que 24 horas. Olha como 2011 aumentou, eles conseguiram ir embora. Tá vendo? Em 48 horas, olha como é que quase em 2011, com a morfina oral, fazendo exatamente a mesma dose que você faz venoso, você consegue mandar o doente embora. Né? Então, é mais do que 48 horas. Então, você está fazendo uma analgesia, você vê, 2010, menos que 24 horas, você não tinha, você tem muito mais em 2011. A redução da escala analógica da dor nas primeiras 24 horas. Número de pacientes, está vendo? Em 2011, você tem número de pacientes com queda de 50% da EAD. Ó. Olha como é que é uma quantidade razoável. Isso foi... na síndrome torácica aguda, olha, a mesma coisa, está vendo? A diminuição que você tem. Se você trata, você consegue tirar o doente mais rápido. E você trata efetivamente, é isso que você tem que entender. Se você passa uma dose venosa, depois você passa morfina oral, na dose equivalente que seria a venosa, e você deixa um resgate para você, no próximo dia, tentar aumentar ou diminuir essa morfina que você está dando de 4 horas, os resultados estão aí. Tá? A gente tem, e por isso que isso é o nosso protocolo atual. Tá? Então, é o protocolo, e isso está publicado. E eu queria agradecer a oportunidade a todos os profissionais de emergência, né, que é um quantitativo grande, no atendimento nesses pacientes. E é isso aí, a gente tem, então, essas plataformas de educação, que é o Melhor Viver Sem Dor, que qualquer um pode acessar e acompanhar todos os nossos projetos.